Amados irmãos, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Meus irmãos, estamos quase ao final da segunda semana da Quaresma, hoje, dia 13. A igreja nos propõe para a meditação o Evangelho de São Mateus, no capítulo 21, versículos 33 a 43, e versículos 45 e 46. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes: escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e tomar posse de sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que eles entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: vós nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor, que é e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e fariseus viram as palavras de Jesus, compreenderam o que estava falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo da multidão, pois eles, da multidão, consideravam Jesus um profeta. Vejam, meus irmãos, a parábola fala dos chefes do povo judeu que não correspondem ao chamado de Deus. A aliança foi proposta ao povo de Israel pelo testemunho da fé de Abraão, que gerou Isaque, que gerou Jacó. Jacó teve 12 filhos. Estes 12 filhos de Jacó deram origem às 12 tribos de Israel. São os 12 patriarcas. Ora, no interregno da caminhada de Jacó, um dos filhos foi vendido como escravo para o Egito, José, que depois se tornou, por ingerência divina, vice-rei do Egito, atraiu para lá o povo da sua família, e lá se formaram aqueles que seriam a origem das 12 tribos de Israel. Quando o Senhor os libertou através de Moisés, eles voltaram e se estabeleceram na terra de Canaã, que era a terra de posse dada por Deus aos israelitas. Outros povos a haviam ocupado, mas eles foram afastados dali e eles então se estabeleceram no território que era deles, já desde muito tempo, quando foi dada como herança a Abraão e sua descendência. Bom, esse povo que se estabeleceu ali recebeu de Deus uma lei, orientação espiritual através de sacerdotes
e profetas, o serviço do culto através dos levitas e a qualificação como nação, quando depois dos juízes, que eram a autoridade maior de representatividade perante o povo, Deus estabeleceu um rei, cujo primeiro foi Saul, o segundo foi Davi, e depois os filhos de Davi, que sucederam durante longo tempo. No tempo de Jesus, o reino estava sob domínio dos romanos. Mas a herança religiosa, cívica, a herança litúrgica, a herança de toda a tradição era mantida pelos sacerdotes e o templo, que foi até reformado por Herodes e que era chamado o Templo de Herodes. Este templo era a sede do poder de Israel. Para lá convergiam as tribos para cultuar a Deus e para louvá-lo, para pagar suas contribuições dizimais e fazerem os seus sacrifícios. Bom, havia em cada cidade as sinagogas, alguns sacerdotes moravam pelas cidades, os levitas, os instrutores, os escribas que ensinavam a palavra, a interpretação da lei, aplicavam a lei, e assim vivia o povo de Israel. Quando Jesus vem, ele começa a perceber, ele começa a mostrar ao povo os erros daqueles que se autotitulavam os donos da lei. E, consequentemente, por conta disto, quando Jesus chama a atenção para estes aspectos mencionados aqui na leitura, com esta parábola do dono da vinha, ele compara o reino de Deus a esta vinha que foi entregue a estes vinhateiros e tudo mais. Jesus, então, ele silencia completamente as autoridades, porque, vejam só, eles fizeram do templo, meus irmãos, um comércio. Eles não tinham aspectos religiosos, observavam um ritual destituído de sentimento, espoliavam as viúvas e desprezavam os órfãos. Consequentemente, por isto, quando Jesus critica esta estrutura, ele critica o desvio da vivência religiosa praticada por aquelas pessoas naquele tempo. E ao fazer esta crítica e tudo mais, ele também fala, meus irmãos, para nós, para que não incorramos no mesmo erro, para que não montemos estruturas sem sentido, amorfas, estruturas vazias, como fizeram aqueles que nos precederam. Então, neste tempo da Quaresma, a igreja nos lembra esses aspectos daquele povo que errou na dose, na apropriação indébita do valor da religião para explorar o povo. Ele nos chama a atenção para que nós não incorramos nos mesmos erros e, consequentemente, não pratiquemos as mesmas injustiças. Já esta semana, no Evangelho, ele diz: vocês façam tudo o que eles mandarem, mas não façam o que eles fazem, porque eles não cumprem efetivamente com Deus o seu papel. Então, hoje ele fala comparativamente a esta questão desta vinha, não é? A vinha, como vocês sabem, é um lugar onde se planta uvas. O homem viajou para o exterior e deixou lá arrendada, e quando mandou receber, deu no que deu. Deus entregou à religião a administração do reino de Deus, haverá de cobrar daqueles que receberam a incumbência de bem administrá-lo
E se as práticas destas pessoas não corresponderem efetivamente ao que se espera do bom administrador, eles haverão de pagar o preço, obviamente, e com um preço caríssimo. Então, procuremos aproximar-nos cada vez mais do cumprimento da verdade, da palavra de Deus. Jesus é o nosso Salvador e, necessariamente, cada um de nós, aplicando a si, pode assim avaliar: estou eu administrando bem os dons que Deus me deu? Estou sendo um administrador fiel? Os bens que recebi estão a serviço do Senhor ou a serviço da minha avidez de locupletação de bens materiais, etc. Que o Senhor nos inspire, então, as melhores atitudes e o melhor meio para bem servi-lo. E que esta bênção desça sobre nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tende piedade de nós, Senhor. Tende piedade de nós.